Bom dia, pessoal. Bom dia. Deus abençoe muito o nosso dia. Seja cheio da presença do Senhor. Amém. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, pessoal. Eu tava ouvindo esse louvor maravilhoso. Vou colocar ele no final Gente, olha o final da célula. Quase uma célula esse aqui, né? No final do devocional. Que Deus venha sobre essa live, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente reconheça o falar dele, o mover dele, para que a gente sinta a presença dele. Pai, nós te pedimos, venha sobre essa live. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo, faça o teu mover, abra os olhos, os ouvidos, abra corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom dia, pessoal, mais um milagre da vida, estamos juntos aqui, né, podendo conhecer mais um pouco de quem Deus é, reconhecer a nossa identidade em Cristo, que é maravilhoso. Então, quero começar lendo o Salmo 100 e depois eu vou ler um textinho antes da gente começar a entrar na palavra, tá? Aclamem, deixa eu só abaixar um pouquinho, só um minutinho. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Emendando com esse texto, você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável. Precioso, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem você é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Glória a Deus, que coisa mais linda, né? O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Glória a Deus. Que lindo, né, gente? Você não é um acidente. Nada na sua vida acontece por acaso. Existem caminhos, verdadeiramente dizendo, que são escolhidos por nós, né? Alguns sofrimentos que nós passamos na nossa vida nem sempre são escolhas de Deus. Alguns somos nós que escolhemos, quando escolhemos andar fora do caminho de Deus, quando escolhemos viver longe do nosso propósito, quando escolhemos coisas do nosso próprio entendimento, seguir o nosso próprio coração, porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos, os nossos pensamentos são enganosos. Então,
por vezes, quando a gente tenta, deixa eu baixar mais um pouquinho, quando a gente tenta ir pelo nosso próprio entendimento, a gente acaba se machucando mais, né? Mas Deus se lamenta todos os nossos sofrimentos. Ele não é inerente ao nosso sofrimento, aos nossos traumas, às nossas perdas, né? Não existe um sofrimento grande ou pequeno demais diante de Deus, sabe? Ele entende todo e qualquer clamor que venha do nosso coração. Só que a gente precisa deixar claro, todos os dias ao acordar, todos os dias ao levantar, ao abrir os olhos, primeira coisa, perceber o milagre da vida, né? Perceber o milagre da vida. Ei, eu tô viva, mais um dia para viver o propósito do Senhor. Se Ele me concedeu mais um dia de vida, é porque eu tenho mais um dia de propósito a ser vivido. Ele tem um plano para minha vida. E todo o nosso plano, todos os nossos dias, o Senhor diz que estão no livro da vida do Senhor, já estão escritos por Ele. Então, tantas vezes a gente pede, Senhor, esteja comigo nesse dia. Ele está conosco, mas será que nós estamos com Ele? Será que nós acompanhamos o Senhor nos passos dEle, no caminho dEle, nos sonhos dEle? Né? Então, esse salmo é maravilhoso. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Quem você é? Você é uma criatura perfeita, criação perfeita. Quando nós denegrimos a nossa própria imagem, apontando, nos julgando, olhando apenas os nossos erros, né? Nos condenando, colocando defeitos onde não tem defeitos, sabe? A gente está dizendo para Deus, ei, Senhor, você errou na sua criação. Eu tinha que ser assim, assim, assim. Eu não gosto disso, disso e disso. Você está dizendo para o próprio Criador, ei, o Senhor criou. Então o Senhor quer que a gente olhe com os olhos dele para a criação, né? Quando o Criador olha para a criatura e fala, como ela é linda, como eu criei ela de perfeita forma. E é assim que ele quer que a gente se olhe, né? Que a gente se valorize, que a gente entenda que nós somos dele. E por que eu comecei a live, né, com esses salmos e comecei lendo esse texto? Porque na palavra hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Ontem a gente terminou a carta aos Gálatas, né, uma carta maravilhosa. Se você não leu, não acompanhou conosco, o Salmo 100. Se você não acompanhou conosco, todas as lives estão salvas no YouTube, Isabela Nolli. Vai lá que tá maravilhoso. São 6 capítulos, né? A carta aos Gálatas. 6 capítulos. É bem curtinho, mas é muito poderoso. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, repreendendo, né, aquela igreja, mostrando para eles o que verdadeiramente importa, porque eles estavam se esquecendo da graça do Senhor. E quantas vezes nós esquecemos disso? A gente vive apenas pelas nossas obras, apenas pelas leis, cumprindo leis, mas verdadeiramente o nosso coração está totalmente desviado. Nós não entendemos ainda o verdadeiro poder e a graça imerecida do Senhor. Então o apóstolo Paulo está na carta aos Gálatas abrindo os olhos daquelas pessoas para isso, né? E ontem a gente falou um pouquinho sobre viver pelo Espírito, porque não dá pra gente reconhecer quem Deus é, não dá pra gente verdadeiramente entender o agir de Deus se a gente não alimentar o nosso espírito, porque é o nosso lado espiritual que se interliga a Deus, né? Então, uma das formas é isso aqui que a gente está fazendo, né? É isso aqui, fazendo o nosso devocional, lendo a palavra. Quando a gente lê a palavra, quando a gente busca de Deus o que Ele espera da nossa vida na palavra, a gente sai daquele estado de ignorância, né? De ignorância. O Senhor nos diz, o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Muitas pessoas não sabem quem elas são. Não sabem a sua verdadeira identidade, o seu propósito, o seu destino, a sua herança. Então elas perecem por falta de conhecimento. Quando a gente vai pela manada do mundo, quando a gente só escuta o que as outras pessoas estão falando,
Quando a gente dá vozes demais para isso, a gente está fugindo, gente. Ser diferente, né, nesse mundo é muito difícil, porque você vai ser julgado, você vai ser muitas vezes condenado pelo mundo, mas não há mais condenação sobre o nosso corpo, né, sobre a nossa vida. Só que deixa eu te falar, você é escolhido, você é separado por Deus. Você não nasceu para ser mais um na multidão. Você não nasceu para fazer o que todo mundo faz, para ser quem todo mundo é, para gostar do que todo mundo gosta. Não, você é escolhido e separado pelo Senhor. Você tem os seus dons, as suas habilidades, as suas características perfeitas do Criador, porque você é a imagem e semelhança dele. Existe a imagem e semelhança do Senhor em você. Então o Senhor já nos entregou toda sorte de bênçãos. E é sobre isso que a gente vai ler, né? Na carta aos Éfesos, que a gente vai entrar hoje, vamos ler juntos. Foi uma carta também escrita, né, pelo apóstolo Paulo. A gente vai ver aqui. O apóstolo Paulo, gente, escreveu essa carta, né, para a igreja em Éfeso, quando ele estava preso. 60 anos depois, mais ou menos, de Cristo, ele estava preso em Roma, e a gente vai perceber o mover do Espírito Santo nessa carta. É o mover do Espírito Santo. Então, é muito legal a gente saber o contexto em que as cartas foram escritas, é muito legal a gente saber o contexto em que cada momento foi escrito, para a gente entender também a condição daquela pessoa, sabe? O apóstolo Paulo estava ali, preso, injustamente. Só que ele estava com várias outras pessoas, discípulos de Jesus, que estavam clamando, que estavam levando o evangelho para todos os lugares e estavam sendo perseguidos por isso. E aí os teólogos, né, eles falam que naquela prisão que eles estavam ali em Roma, era como se fosse uma grande célula. Porque Lucas estava lá, então ele também estava terminando os evangelhos. E eles louvavam, né? Tem rumores de que eles louvavam, que eles oravam. Então pensam, vários homens de Deus reunidos ali por um só motivo. Por um só motivo, viver o propósito de Deus. E aí a gente pensa, Senhor, como que eu vou passar por essa tribulação, por essa dificuldade, por esse gigante que está se levantando na minha vida? E a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, né, que passou por tantas coisas, e a gente percebe, não foi pela sua própria força, porque nós não somos capazes de suportar certas coisas, né? Nós temos que colocar nas mãos de Deus e descansar nele, porque ele é o nosso sustento. Ele nos diz que ele será a nossa força em meio à nossa fraqueza, né? Então, essa carta, ela é maravilhosa, porque ela fala muito sobre o amor de Deus. A gente vem lendo a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo ele estava repreendendo muito as igrejas. Ele estava mostrando muito o que estava afastando eles da verdadeira comunhão com Deus. Porque muitas vezes, ou você tem passado por isso, ou já passou, a gente acha que conhece a Deus. A pessoa pergunta, você acredita em Deus? Acredito em Deus, mas ele tá lá, eu tô aqui, eu tô vivendo a minha vida, ele tá vivendo a vida dele. É uma coisa assim, né? Acreditar, eu acredito. Ou então eu acredito, eu na hora que eu vou dormir ali, eu dou uma agradecida. Ou na hora que o negócio tá pegando fogo, eu peço, meu Deus, pelo amor de Deus, me socorre aqui. Então, muitas pessoas, né, só lembram de Deus no momento do socorro, no momento da tristeza, da tribulação. E aí, nessa carta, o apóstolo Paulo vai vir e vai mostrar para aquela igreja, ei, eu quero te mostrar a sua identidade, a promessa que o Senhor já te entregou. Porque tantas coisas a gente pede para o Senhor, mas Ele já nos entregou. Já está dentro de você. Só que como que você vai saber disso se você não conhece quem Deus é? Como que você vai saber disso se você não lê sobre o que Deus já nos entregou? Né? Então, essa carta fala um pouquinho sobre isso, né? Que em Cristo você é totalmente aceito, que Ele tem um plano para a sua vida. Mas que de nada adianta a gente tentar mudar sozinho.
Você tem tentado mudar sozinho? Traçar o plano da sua vida? Gente, é muito mais poderoso você ter uma palavra de Deus do que você ter um bom plano. Porque você ter um bom plano, mas não ter uma estrada para seguir ali, não adianta, né? E o Senhor, muitas vezes, Ele não nos entrega o plano pronto. Ele nos entrega a palavra, nos entrega a promessa e nos dá a mão. Ele fala, ei, eu tô te entregando o Espírito Santo de Deus que vai com você, que vai te conduzir. Você não vai estar sozinho. Então, às vezes, o seu GPS da vida vai parecer que tá perdendo a rota. Porque essa é a sua dependência em Deus. Às vezes você vai perceber, vai parecer que você não tem o controle, porque nós verdadeiramente não temos. Mas essa é a graça de tudo, porque o controle está nas mãos dele. Nisso você pode descansar. Ei, eu sei para onde eu vou seguir, né? Não sei como vai ser, não sei o dia de amanhã. Não sei qual todo o meu plano, mas sei sobre o dia de hoje, né? Então, Deus tem um grande plano para a nossa vida. E aí, essa carta, né? Perdão, gente. Ela não foi escrita, os teólogos dizem que ela não foi escrita apenas para aquela igreja de Éfeso, mas ela foi escrita para todos os cristãos da Ásia. Então, a gente pode falar, é uma carta para os cristãos mesmo, a gente vai se reconhecer nela o tempo inteiro. Foi escrita para todas aquelas pessoas que muitas vezes acreditavam em Deus, né? Acreditavam em todo o sacrifício de Jesus na cruz, acreditavam em tudo que havia acontecido, mas, pera, e agora? Por que de tudo isso? Então, essa carta é uma carta poderosa que a gente vai ler junto. Então, se você abre, você está com sua Bíblia, abre aí, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu acho lindo porque o apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Nem isso aqui é uma oração. A gente tem que se relembrar aqui que os capítulos, os versículos, eles são colocados depois para nos auxiliar na leitura. Mas ele escreveu uma carta, ele foi escrevendo. Então você sente o Espírito Santo, você sente esse transbordar. E agora para e pensa, gente, só coloca sua mente para trabalhar. Pensa você em uma prisão injustamente. E você podia estar revoltado com Deus, você podia estar falando, Deus, eu tô trabalhando para as tuas obras, eu tô levando o evangelho para todo e qualquer lugar, eu tô enfrentando tudo isso e tô preso. Você não vê o apóstolo Paulo falando isso na carta, gente, você vai ver o apóstolo Paulo transbordando o amor de Deus aqui. Então isso é lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Primeiro versículo, já marca na sua Bíblia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Gente, antes que tudo existisse, existia apenas Deus. E ele, antes da criação do mundo, escolheu nos criar para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em sua presença. Então nós nascemos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis onde? Na presença de Deus. E, gente, muitas pessoas confundem, né? Santo. Santo é quem nunca erra. Santo é quem nunca peca. Não. Santo é quem sempre se limpa. Santo é quem sempre se limpa. E todos nós devemos buscar a nossa santificação diária. Porque quando a gente busca a nossa santificação diária, a gente está falando, ei, Deus, o meu coração está no Senhor. Eu sou separado, eu sou escolhido, eu sou perdoado, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu vou errar, né? Mas eu me limpo diariamente,
eu peço perdão, eu me arrependo. Amém? E aí ele continua: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Gente, aqui a gente já vai vendo a Trindade, né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo descrevendo a Trindade de uma forma tão bonita. Ele começa falando de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, gente. Ele fala, olha, Deus nos escolheu antes da criação, Deus Pai. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por onde? Por meio de Jesus Cristo, Deus Filho, que se redimiu por nós, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Né? Essa é a graça imerecida do Senhor. É de graça, né? É o que o apóstolo Paulo em todo o tempo estava falando na carta aos Gálatas. Ei, não é sobre as suas obras, sobre o que você faz, o quanto você trabalha, o quanto você é bom, né? A graça de Deus é de graça imerecidamente. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, gente, nele nós temos o quê? O perdão dos pecados. Então, quantas coisas a gente já pode tirar só desses pequenos versículos aqui? Olha só, nós somos escolhidos porque Deus nos escolheu. Então, você é escolhido, né? Você nasceu para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Por isso, gente, que quando a gente tenta fugir da nossa identidade, a gente acaba se perdendo. Eu gosto muito de um exemplo que um dia eu ouvi e falei, é lindo a gente pensar o porquê, né? O nosso propósito é viver na presença de Deus. Se você imaginar um peixe, gente, se você tirar o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Porque o lugar do peixe é onde? Na água, né? Ele não nasceu para viver na terra. Ele nasceu para viver na água. Então, se você tira ele do habitat onde ele foi criado, para onde ele foi criado, ele morre. E aí é exatamente isso que acontece. Nós fomos criados de Deus para viver em Deus. Quando nós perdemos a nossa identidade e nos afastamos desse propósito, o que acontece conosco? A gente morre. É uma morte espiritual. A gente perde, né, essa ligação com Deus. É quando todas as coisas parecem não fazer sentido na nossa vida. Essa morte espiritual. Né? Então, o nosso verdadeiro propósito, muito se fala de propósito hoje em dia, e glória a Deus por isso. Muitas pessoas criticam, né? Estão falando de propósito, mas glória a Deus que as pessoas estão abrindo seus olhos para perceberem que de nada adianta viverem aí por viverem. Por quê? Estão morrendo em vida. Estão perdendo o sentido da vida. Por que tem se falado tanto de propósito? Porque a gente vê uma geração doente. Uma geração se adoecendo porque não sabem. Não sabem quem são, não sabem para o que nasceram, não sabem quais são suas promessas. Não vem valor na sua criação. Então, glória a Deus por muito se falar de propósito. Mas a gente precisa entender a essência do nosso propósito. Todas as outras coisas são nos dadas pelo Senhor, mas o nosso verdadeiro propósito é viver em comunhão com Ele. E quando a gente se separa desse propósito, existe uma morte espiritual na nossa vida. Né? Então, todas as coisas tudo que a gente tem de mais valioso na nossa vida, gente, é a presença do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo, por isso a gente precisa cuidar tão bem da nossa vida. Por isso a gente precisa cuidar tão bem
do que o Senhor já nos entregou. E aí a gente vai ler aqui no capítulo 1 quantas coisas o Senhor já nos entregou. E tantas vezes a gente só pede. Sem saber que tudo que é nosso já está em nós. Olha só, ele falou. Primeira coisa, nós somos escolhidos, né? Para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, nós somos escolhidos, filhos de Deus. Lembrando que nem todos são filhos, gente. Na Bíblia deixa bem claro que filho de Deus é quem crê em Jesus Cristo. Apenas pelo caminho. Jesus é o caminho, é o começo, o meio e o fim, né, de todas as coisas. Conforme o bom propósito da sua vontade, para louvar da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Então, a graça de Deus já nos foi entregue. Nele temos a redenção do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, quantas vezes a gente fica se condenando, se martirizando por algo, né? Quem coloca condenação sobre a nossa vida não é Deus. Quem coloca condenação sobre a nossa vida é o inimigo, que quer pegar os nossos pecados e nos condenar. Olha o que você fez, olha quem você era. Você é isso, você é aquilo, só aponta os seus defeitos, só aponta as suas dificuldades. E o Senhor quer vir mostrar quais são as suas habilidades, os seus dons, quem você verdadeiramente é diante dos olhos dele. Não existe mais condenação, né? Então a gente precisa tomar posse desse perdão. Mas como que a gente toma posse do perdão? Se arrependendo verdadeiramente dos nossos pecados. E o que é o se arrepender? Arrepender é, olha, eu me arrependo e não peco mais, né? Não repetindo o erro. Não repetindo o erro. Se você se arrepende e continua naquele mesmo erro, fazendo as mesmas atitudes, peraí, sonda seu coração. Será que você verdadeiramente se arrependeu? Ou você só está querendo enganar a si mesmo, dizendo que se arrependeu, pedindo perdão a Deus, mas o seu coração ainda não foi transformado? Então nós precisamos, né, perceber isso no nosso coração, sondar o nosso coração, entender onde é que ele está, entender o que é que precisa ser mudado. Sozinhos nós não conseguimos. Por isso, o Espírito Santo nos conduz. É nesse momento, gente, a gente clama pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu verdadeiramente não sinto que eu me arrependi. Me ajuda, me capacita, me constrange com o teu amor. Transforma a minha mente e o meu coração para que eu viva os planos e os sonhos de Deus, para que eu sinta o verdadeiro arrependimento. Você tem, gente, poder e autoridade no nome de Jesus para clamar, para conversar com Ele, para ter intimidade com Ele. Mas uma das coisas que a gente tem perdido cada dia mais é essa intimidade, é essa vulnerabilidade com Deus. E aí ele continua, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, deixa eu te falar, já foi derramado sobre a sua vida. Não vai ser derramada a sabedoria, não vai ser derramado o entendimento. Você já tem toda a sabedoria que você precisa. Você tem usufruído dela, do seu entendimento, do seu discernimento espiritual. Peça para o Senhor te mostrar. Senhor, eu quero usar, eu quero usufruir. Me mostra toda a sabedoria, Pai. Abra os meus olhos para que eu consiga ver toda a sabedoria que o Senhor já me entregou. Todo o entendimento, todo o discernimento espiritual. Tudo já foi nos entregue, né? O Senhor já nos entregou. Às vezes a gente fica só na parte do pedido.
Senhor, me dá, eu quero sabedoria, 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 sabedoria. A sabedoria já lhe foi entregue. Agora você precisa usufruir, precisa pedir o Espírito Santo para te conduzir, para te capacitar. E aí ele continua, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Gente, isso é lindo. De acordo, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Glória a Deus por isso, gente. O que a gente percebe nessa leitura aqui com o apóstolo Paulo? É lindo de ver, né? O transbordar, o amor do apóstolo Paulo falando, querendo abrir os olhos daquelas pessoas para a sua verdadeira identidade. Você nasceu para quê? Para a graça de Deus. Você nasceu para viver os planos, os sonhos, a vontade de Deus. O problema é que a gente se distrai fácil demais. A gente se distrai fácil demais dos nossos planos, dos nossos propósitos, que são de Deus, né? A gente está aqui, a gente lê, a gente clama, a gente ora e fala, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu nasci para isso, Senhor. Eu sou escolhida. Eu tenho toda sorte de bênçãos, toda sabedoria, todo entendimento, todo discernimento. Glória a Deus. Aí a gente fecha a Bíblia e vai para a vida real. E aí na primeira escolha, o que a gente escolhe? A gente escolhe a nossa vontade. A gente escolhe pelo nosso discernimento, pelo nosso entendimento, pelo nosso sentimento, né? Ou a gente está vivendo o propósito, só que esquecemos que entre a linha de saída, quando você sai, e a linha de chegada, que é quando você vai viver o seu propósito, existe um processo a ser vivido, uma caminhada a ser caminhada mesmo, né? A ser enfrentada diariamente. E o problema é que a gente vai se distraindo tanto, a gente vai perdendo tanto essa noção, porque a gente vai ficando focado tanto nas coisas do futuro, as coisas que ainda não aconteceram, os nossos planos, os nossos sonhos, e a gente, né, e marca, eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho que ser isso e aquilo. E aí é uma notícia, e é uma distração, e não sei o que. E quando você vê, você está sendo bombardeado de notícias, você está sendo bombardeado de coisas. Você saiu da presença e da vontade de Deus, né? Então a gente precisa, todos os dias, a todo momento, caminhar rumo ao alvo, não perder o Senhor de vista. E é muito difícil. É muito difícil, né? Só que é a nossa única opção, vamos dizer assim. Se a gente quer viver os sonhos e os planos de Deus, é não perder Ele de vista. Permaneça. Por mais difícil que está, né? Por mais difícil que estiver, o deserto não é lugar de permanência. É lugar de passagem, é lugar de aprendizado. É onde muitas vezes nós temos o nosso coração mais quebrantado. Então continua. Quantas bênçãos, gente, às vezes nesse momento nós estamos vivendo a resposta de uma das nossas orações, mas a gente está tão focado, está tão distraído, que a gente não percebe. Tantas vezes a gente fala, eu não consigo ouvir o Senhor. Eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu oro e não sou respondida. Eu clamo e não sinto resposta. Eu falo com Ele e não sinto nada. Por quê? Será que você está pedindo a Deus
e está esperando a sua resposta? Será que você está esperando o seu entendimento? Porque nós somos isso, né, gente? Nós somos crianças mimadas diante de Deus, em muitos momentos. A gente vai até Ele esperando ouvir o que é bom pra gente, o que é cômodo pra gente. Mas nem sempre o que é agradável aos nossos ouvidos é bom, perfeito e agradável na vontade do Senhor. Até porque Ele já viu todo o nosso percurso, todo o nosso caminho. Ele já viu toda a nossa vida. E a gente só consegue ver uma fraçãozinha dela. E a gente quer viver por essa fraçãozinha aqui. E o Senhor, né, com seu amor de Pai. Na Bíblia não fala que o Senhor tem amor, que Deus tem amor. Na Bíblia fala Deus é amor. Deus é amor. Né? Se você é pai, se você é mãe e vê um filho indo pelo lugar errado, se você é pai e mãe, vê seu filho, né? Você tá de longe, vê que ali tem um precipício e ele não consegue enxergar, você vai deixar que ele continue caminhando, que ele continue andando para que ele caia? Claro que não, você vai intervir. Você vai sair correndo para salvar ele. E aí Deus faz tantas vezes na nossa vida, nos tira, né? Tipo assim, a gente tá indo pra cair no precipício, Deus nos tira daquele lugar, nos coloca em outro. Só que a gente fica revoltado e fala, Senhor, eu tava num caminho. Parecia que tava dando certo, agora parece que tá dando tudo errado. Mal sabemos nós dos livramentos que o Senhor já nos livrou. Né? Então que sejamos gratos por tudo isso. E aí ele continua, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha a trindade aí. Já falou, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então quando vocês creram, vocês receberam de presente o Espírito Santo. Vocês lembram que a gente leu antes de Jesus ser crucificado, os discípulos, né, os apóstolos, eles estavam apavorados. Porque pensa, você ama muito alguém, né? Eles amavam Jesus. Eles tinham Jesus como seu mestre, eles viam as maravilhas que ele estava fazendo e Jesus falando, ei, mas eu vou voltar pro Pai. O desespero, gente, o desespero que deve estar. Você pensar, meu Deus, eu vou perder ele de vista. Eu não vou conseguir sem o Senhor. Eu não vou conseguir porque a gente vê, né, a dependência dos apóstolos na presença de Jesus. A gente pode usar o exemplo de Pedro. Tantas pessoas quando perdiam Jesus de vista, ali falavam, Jesus, pelo amor de Deus. E Jesus tá, ei, eu tô aqui. Né? Então, quando Jesus fala, olha, eu vou voltar, né? Eu vou voltar ao Pai. Eles ficam apavorados. E o Senhor fala, mas eu vou deixar algo com vocês. O Consolador, Conselheiro, maravilhoso. Vocês não vão estar sozinhos. É quem vai capacitar vocês a todo tempo. É quem vai estar ali, ó, cochichando no seu ouvido as minhas promessas. É quem vai estar ali cochichando as respostas de oração no seu ouvido. É quem vai estar ali cochichando coisas que estão me desagradando, coisas que estão te afastando da minha presença. Sempre vai ter ali, ó, um conselheiro no seu ouvido. Quem que é esse conselheiro? O Espírito Santo, gente. Deus é tão misericordioso que Ele pensa em tudo. Né? Ele pensa em tudo. Então, quantas vezes a gente se esquece disso, das bênçãos que Ele já nos entregou. Ele já nos entregou o Espírito Santo. Ele não vai nos entregar, o Espírito Santo não vai vir. Ele já está. Né? Você não vai ter sabedoria, você já tem sabedoria. Você não vai ter amor, você já tem amor. Você não vai ter entendimento, você já tem entendimento da palavra.
Então, quando você abrir sua Bíblia, ao invés de você ficar murmurando, eu não entendo nada, parece difícil demais, viver a vida com Deus é difícil, entender a Bíblia é difícil, fazer isso é difícil. Ei, para de murmurar. Toma posse do que o Senhor já te entregou. Eu tenho toda sorte de bênçãos, toda sabedoria, todo entendimento, todo discernimento. Quando eu abrir essa Bíblia, quando eu começar a minha oração, o Espírito Santo vai vir e vai me conduzir, vai abrir os meus olhos, abrir o meu coração. Eu vou entender tudo, eu vou entender todos os planos do Senhor para minha vida. Vai vir como um bálsamo para o meu coração. Olha só como que isso muda a nossa mente. E isso é ter uma mente transformada, né? Como em Romanos diz, uma mente transformada pelo Senhor. E aí ele continua, falou que o Espírito Santo da promessa é a garantia da herança. Então o Senhor já nos entregou uma garantia, que é o Espírito Santo. Nós temos tantas heranças, tantas promessas do Senhor. Olha, já estou te dando uma garantia. O Espírito Santo, toma posse dele, cuida do templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Isso tem que deixar bem claro. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Né? Você gosta de morar numa casa suja, bagunçada, toda fora de ordem, né? Cheia de briga, cheia de complicações. Você gosta? Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta. Por mais bagunceiro que você seja, você fica incomodado com a bagunça. Ninguém gosta de lugar sujo. O Espírito Santo também não. Né? Então, por isso, a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Nos limpar diariamente. E é por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se elas não precisassem se renovar a cada manhã, né, a gente estaria limpo sempre. Mas não. Todos os dias. É um novo dia. É um novo dia pra gente se arrepender, pra gente se redimir, pra gente se perdoar, pra gente amar. Então, cuide do templo do Espírito Santo. Cuide do templo do Espírito Santo. Perceba, Deus habita em você, o próprio Deus habita em você. Será que Ele está gostando do que você está fazendo na sua vida? Da forma como você tem conduzido a sua vida? Ou você fica constrangido de pensar, nossa, isso acho que não agradaria tanto. Então pare e pensa, o que você precisa modificar para que você tenha esse maior relacionamento com o Espírito Santo, maior relacionamento com Deus, maior intimidade, né? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvar da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Oi, gente, olha que lindo, o apóstolo Paulo, ele estava ali falando, ei, eu não fico só dando graças pela minha vida, não. Ele dá graças pela vida das outras pessoas, dos irmãos. Qual foi a última vez que você agradeceu pela vida dos seus irmãos? Qual foi a última vez que você agradeceu pela vida das outras pessoas que te rodeiam? Às vezes a gente fica tão focado achando que a gente se basta, né? A gente foca tanto nos nossos problemas, nas nossas condições, nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor. Qual foi a última vez que você agradeceu? Agradeceu por elas? O apóstolo Paulo está nos dando esse exemplo, né? Que ele agradecia, dava graças pela vida deles. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Gente, esse versículo é lindo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força.
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Amandinha, a gente está em Efésios capítulo 1, versículo 21 agora. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Então a gente percebe, gente, a grandeza do Senhor, o poder que Ele já exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Então nós somos, gente, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, né? Por isso que cada membro tem uma função essencial no corpo de Cristo. E esse versículo aqui, o versículo 18 especificamente, mexeu muito comigo. Porque enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Quantas vezes nós precisamos, ao invés de pedir para Deus as coisas, pedir para que Deus abra os nossos olhos para que a gente já consiga perceber as bênçãos que nos foram entregues. Ele fala, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês reconheçam. Reconheça o quê? Algo que você já tem. Você perceber que você já tem esperança para a qual Ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Então o Senhor quer que a gente reconheça tudo que Ele já nos entregou, quem nós somos em Jesus. Então eu vou terminar lendo de novo, gente, o texto que eu comecei a lendo, porque nem todo mundo estava aqui. Ele fala um pouquinho sobre isso e ele é maravilhoso. Você é quem você é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por eles escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados, e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem você é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Glória a Deus. Você é quem você é por uma razão. Terminando, o primeiro capítulo da carta aos Éfesos. E é maravilhoso, como eu disse para vocês, a gente vinha das cartas dos Coríntios, vinha da carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo estava repreendendo aquela igreja, por estarem indo contrário ao que foi ensinado, mostrando que tantas coisas eles estavam fazendo, estavam separando, estavam afastando eles da presença de Deus. E nessa carta aos Éfesos,
ele vem para mostrar o que nós somos, quem nós somos em Cristo, né? O quão amado nós somos, o plano que Deus tem para a nossa vida. Então é maravilhoso a gente ver esse transbordar do apóstolo Paulo sobre a vida das outras pessoas. E é isso que o Senhor espera da nossa vida, que sejamos um transbordo na vida das outras pessoas, que tudo que nós já recebemos não fique e se acabe em nós. Não, nós somos pessoas curadas para curar, pessoas abençoadas para abençoar, pessoas sábias para transbordar sabedoria, para transbordar o entendimento do Senhor. Então a gente precisa tomar posse de tudo isso que o Senhor já nos entregou, para que sejamos instrumento dele aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos escolhidos por Deus. Toma posse disso no seu dia de hoje. Né? Se tentarem te falar alguma coisa, você não é o que as pessoas fizeram com você. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. Você é escolhido. Você é, né? Você é separado. Você é filho. Você é amado. Amém? Vamos terminar fechando com a nossa oração. Não saiam daí, né? A oração é o nosso alimento, é a resposta mesmo. É quando a gente para todas as coisas para alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Então, fechem seus olhos. Não deixa nenhuma distração vir sobre você nesse momento. Deixa Deus ir te mostrando todas as bênçãos que Ele já te entregou. Por menor que seja, até a maior. Comece a agradecer a Deus pela sua manhã, por você acordar, pela sua saúde, pelo ar que você respira, né? Por você ter todos os movimentos, por você sentir cheiro, sabor das coisas, conseguir ter olhos para enxergar a criação do Senhor. Comece a agradecer a Deus por esse amor que Ele tem colocado no seu coração, por Ele ter te escolhido, ter te tecido, ter te criado e conduzido antes mesmo do ventre da sua mãe. Comece a imaginar o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Comece a imaginar Deus te criando, Deus te conduzindo. Comece a agradecer a Ele, sabe, pelo alimento que Ele te entrega, por todas as provisões que Ele tem te entregado, pela capacidade que Ele tem te entregado do trabalho, pelas suas conquistas, que não é seu mérito, mas é pela capacidade que o Senhor te entregou, né? Então vai agradecendo a Deus pelas pequenas, grandes bênçãos que Ele tem te entregado diariamente. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida, né? Por mais difícil que a pessoa seja, se constranja nesse momento, peça perdão. Deus, eu sei que é difícil, eu sei que a pessoa é difícil, mas o Senhor me ama mesmo nas minhas dificuldades. O Senhor me ama mesmo quando eu estou indo por caminhos errados. O Senhor me escolheu mesmo quando eu não te escolhi, Pai. Então me perdoa. Quem sou eu para não perdoar a outra pessoa? Quem sou eu para julgar a outra pessoa? Quem sou eu para não amar a outra pessoa? Honre a criação do Senhor, amando, honrando, protegendo, perdoando, sabe? Mostre amor pela sua criação. Peça perdão para Deus pelas vezes que você se julgou errado, pelas vezes que você se criticou demais, pelas vezes que você se feriu, pelas vezes que você foi dura demais com você, pelas vezes que você não se abraçou, pelas vezes que você não se amou como deveria. Pai, eu te peço, perdão, gente. Pai, eu te peço, venha sobre essa live, Pai, sobre cada coração. Inunda cada coração nessa manhã, Pai. Todas essas coisas que vieram, Pai, ao nosso coração. Todos esses sentimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, que o Senhor conduza, Pai.
Que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o Senhor nos mostre o teu verdadeiro amor e a forma verdadeira de amar as outras pessoas. Oh, Pai, coloque olhos bons na nossa vida, transforme a nossa forma de enxergar todas as coisas, Pai. O Senhor nos diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, Pai. Então, transforme a nossa forma de enxergar a Tua criação, de enxergar as Tuas bênçãos, sabe? Abra os nossos olhos mesmo, para todo o entendimento que a gente já tem, toda a sabedoria que nos foi dada, todo o amor, todo o perdão, toda sorte de bênçãos, toda a riqueza dos céus, Pai. Tudo que o Senhor já nos entregou, Pai. Que sejamos gratos nessa manhã por tudo isso, Pai. Vem mesmo curando corações, para que saiam daqui corações curados que vão transbordar por outros lugares a tua cura, o teu amor, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, Pai. Esse é o nosso pedido. Nós não queremos dar um passo que não seja no centro da tua vontade. Nos livre, Pai, de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. Hoje é dia 28 de junho e o Senhor nos diz: apaixonado por Deus. Amem o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. A fim de amar a Deus com todo o nosso ser, precisamos ter profundo entendimento e conhecimento a respeito de quem Ele é e do que Ele pensa de nós. No entanto, além do conhecimento intelectual e do entendimento espiritual, precisamos desenvolver forte afeto por Ele. Precisamos nos apaixonar. Quando nos apaixonamos, o objeto do nosso amor ocupa todos os nossos pensamentos, a ponto de ser difícil nos concentrar em outra coisa. Queremos estar sempre com Ele e quando não estamos próximos, não vemos a hora de reencontrá-lo. Emocionamo-nos com tudo que é relacionado a Ele. Queremos saber tudo a seu respeito, por isso estamos quase sempre olhando carinhosamente para Ele, à procura de pistas sobre quem Ele é. E todas as vezes que o abraçamos, sentimos ânimo, satisfação, alegria e vida renovados fluindo dentro do nosso ser. Nossa ligação com Ele passa a ser extremamente profunda, como nunca imaginamos, e nosso coração encontra um lar. É glorioso sentir esse tipo de amor profundo e dedicado, e é assim que Deus deseja que o amemos o tempo todo. Querido Deus, com teu auxílio, quero desenvolver amor cada vez mais profundo por ti, maior que qualquer outro afeto em meu coração. Quero me apegar a ti e refletir para outros tua natureza bondosa e amável. Amém. Glória a Deus, gente. É exatamente isso. Quando a gente foca no amor, quando a gente ocupa o nosso pensamento louvando e agradecendo a Deus, a gente vai tampando as brechas da nossa mente, do nosso coração, que estão querendo se desviar, que estão querendo se ocupar com outras coisas. Elas vão se inundando com o amor de Deus. E aí não resta mais nada dentro de nós. Então por isso a gente precisa praticar esse hábito, de agradecer, de louvar, de amar como Deus nos ama. Amém? Glória a Deus por mais uma live, pela sua presença aqui na live. É muito bom estarmos juntos aqui diariamente. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. Se é a sua primeira vez aqui, fala, não é minha primeira vez. Seja muito bem-vindo. Vem viver esse propósito conosco, Eu tenho muito que aprender aqui com vocês também, tá, gente? E é isso, é uma bênção estar aqui diariamente com vocês. E eu escolhi um louvor, ele é maravilhoso, ele é um pouquinho grande, então eu não vou conseguir tocar ele todo, porque eu acho que senão a live vai cair. Mas ele fala muito ao meu coração, a letra é maravilhosa, então prestem atenção na letra. Espero que fale ao coração de vocês também. A minha tradução é NVI, tá? Gente, tem alguém ligando aqui, me perdoem, que eu uso 2 celulares, mas tá tudo certo. E
nós temos o canal no YouTube também. Se você não se inscreveu, gente, vai lá, se inscreve. Isso ajuda que a live chegue em outras pessoas também, tá? E o canal tá ficando lindo, espero que vocês gostem. Vou colocar o louvor, chama Pedra Preciosa. É do Jordan Teixeira. Amém? Glória a Deus. Gente, ainda não fiz do Velho Testamento, do Antigo, né? Só do Novo. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar. Gente, tem algo queimando aqui no meu coração pra falar. Vou falar aqui com vocês. Desde ontem tá incomodando algo. Tem alguém muito próximo da gente que tá sofrendo algo terrível, assim. E eu tenho pensado muito sobre a pessoa. E eu fico pensando... Eu tô até com medo de ser alguma notícia, alguma coisa. Tomara que não. Por isso que o telefone não para de tocar. Me perdoem, tá? Não sei se estão querendo falar alguma coisa com a minha mãe. Meu coração até... E eu fico pensando, e se a gente tivesse chegado antes? E se a gente tivesse falado de Deus antes para essa pessoa? E se a gente tivesse mostrado para essa pessoa o quanto ela é amada antes de todas as coisas, sabe? Então, isso tem queimado tanto no meu coração, gente. Por isso que eu peço a Deus todos os dias, quando eu vou começar a live, Senhor, que seja o Senhor falando através de mim, sabe? Que seja o Senhor, porque eu sei do lugar que o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou e sei para onde o Senhor está me conduzindo. Mas tantas pessoas não sabem, gente. Gente, quem tá no TikTok que eu vou ter que desligar, porque a pessoa pode estar querendo falar alguma coisa com minha mãe, tá? Beijo e até amanhã. Fiquem com Deus. Perdão, gente, pela interferência aqui. Alguém tá tentando falar alguma coisa com minha mãe, mas tomara que não seja nada demais. Mas aqui... Então, não deixem de demonstrar o amor de Deus. Não deixem de falar sobre Ele para as outras pessoas. Não deixem de derramar a cura sobre as outras pessoas, sabe? Porque isso pode salvar uma vida. Isso pode salvar uma vida. As pessoas, elas estão se perdendo, estão adoecidas por aí, porque elas não sabem quem elas são. Elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não têm um propósito na vida. Talvez elas foram feridas demais durante toda a sua vida. Talvez não tiveram pessoas próximas a ela. E talvez você seja essa pessoa que foi ferida, que foi abandonada. Às vezes pelo seu pai, pela sua mãe, que não demonstrou o amor como deveria por você. Mas deixa eu te falar, não importa a circunstância que você veio. Deus não olha pela circunstância. Né? Você é escolhido, você é amado no Senhor.
Antes mesmo que você imaginasse existir, Ele tem um plano lindo para a sua vida. Permita ser amado por Ele. Permita ser curado por Ele, né? Permita que esse amor que está dentro do seu coração transborde sobre a vida das outras pessoas. Então não deixa para amanhã, gente. Não deixa para falar amanhã para a pessoa o quanto você ama ela. Não deixa para falar para amanhã o quanto aquela pessoa é especial. Não deixa para perdoar amanhã. A nossa vida é hoje. O Senhor nos entregou o dia de hoje. Amanhã pode ser tarde demais, né? Então, cuidado com isso, cuidado com isso. Às vezes a gente passa a vida tão distraída nos nossos planos, tão distraída nas nossas coisas, nas nossas funções, no nosso eu na frente de todas as coisas. Espera aí, tem pessoas também ao seu redor precisando de você. E às vezes quando a gente olha o problema da outra pessoa, o nosso se diminui tanto. A nossa dor se diminui tanto, né? Então não deixe de olhar para as outras pessoas. Não deixe de falar hoje para outra pessoa o quanto ela é importante para o Senhor. O quanto existe uma pessoa que pode fazer isso aqui e mudar todas as coisas na vida dela. Trazer vida, trazer propósito, trazer sentido, né? A gente leu aqui, o nosso propósito é viver junto com Deus. Quando você tira um peixe da água, o peixe morre. É isso que acontece na nossa vida. Quando tira a presença de Deus, quando a gente foge do propósito de Deus, a gente morre, a nossa morte espiritual, e a nossa vida fica sem sentido. A gente fica sem propósito, a gente fica sem identidade. Então aqui não é amanhã, a gente volte para a essência hoje, volte para Deus hoje, que a gente entenda verdadeiramente quem Ele é hoje, o que Ele fez, o sacrifício perfeito que nos salvou e que nos conduz por toda a vida, né? E que existem pessoas que também precisam de você. Amém? É isso, estava queimando no meu coração. E é isso, gente. Glória a Deus, né, pela vida de cada um. Glória a Deus pela presença de cada um aqui que tem acompanhado essa live desde o começo, né? Tem acreditado. E eu sou muito grata pela vida de cada um. Eu permito sempre que o Espírito Santo, se algo me incomoda, que Ele fale, né? Então, se estava queimando no meu coração, eu senti de falar com vocês. Espero que tenha feito sentido para alguém, né? Nós somos uma pedra preciosa na mão do Senhor, que precisa ser lapidada, né? Então, tantas coisas o Senhor vai nos lapidando mesmo, para que a gente viva o propósito dele, os planos dele. Amém? Obrigada pela presença de vocês. Depois escutem esse louvor, que a live, senão a live vai cair. A live chama Pedra... o louvor chama Pedra Preciosa. É maravilhoso, vale a pena ouvir, tá? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor abençoe os nossos dias, que o Senhor abençoe a nossa vida. Amém? Vou deixar só um pouquinho. Sente, toca. Sente tocar.
Gente, eu vou precisar atender a ligação, tá? Deus abençoe muito vocês, que o Senhor abençoe muito nosso dia e eu espero você amanhã, 8 horas da manhã. Fiquem com Deus.